Eu gostaria de dar aqui, então, formalmente boa noite, porque agora nós estamos gravando. Desculpa aí o probleminha de conexão, acontece, né? Eu tive que reiniciar o computador aqui para nós recomeçarmos. Pois bem, então boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso encontro de número 12 da disciplina Prática Pedagógica 2, Responsabilidade e Cidadania. E hoje nós falaremos sobre um tema importantíssimo, que é a pedagogia social. Então, um pouco antes aí da nossa rede cair, né, nós estávamos a conversar sobre a importância de se estudar as teorias de educação e especialmente as teorias da exclusão social, que foram essas que nós estamos estudando aí nas últimas 3 semanas, né? Então, essas teorias nos dão embasamento para pensar a educação e para pensar a sociedade. Eu sei que o último exercício, ele exigiu de vocês aí um esforço em comum, né? Porque foi exigido que vocês fizessem uma pesquisa, pegassem dados reais, né, dos atos infracionais ou de crimes cometidos por jovens e tentassem relacionar estes dados de determinadas regiões administrativas do DF com os paradigmas que nós estamos estudando. E aí eu disse que vocês poderiam, inclusive, utilizar mais de um, né, paradigma para explicar por que determinados índices de criminalidade entre jovens, eles aumentam, né? E aí eu gostei bastante de alguns trabalhos, eu dei uma olhada, então o pessoal usou muito o paradigma social e cultural, usaram bastante também o paradigma construtivista, né? A ideia de rotulação do sujeito. E aí nós chegamos, então, no nosso encontro de hoje, na aula 12, é uma aula que nós vamos refletir um pouco sobre a pedagogia social. E aí a ideia aqui é pensar a dimensão pedagógica, né, de todas essas teorias que nós estamos discutindo aí há algumas semanas, né? Então, a nossa aula de hoje, ela tem o título, basicamente o título do artigo aí do Geraldo Kalimann, que eu disponibilizei para vocês, é Pedagogia Social, seu potencial crítico e transformador. Então, a pedagogia social, só para situar vocês, ela faz parte da área da educação, né? Aqui no Brasil, nós temos uma tradição com a pedagogia social, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Só que a pedagogia social, ela nunca teve o amparo, né? E políticas públicas robustas por parte do Estado, por parte dos governos, né, que se passaram. Então, a pedagogia social, ela sempre ficou muito no nível do voluntariado, no nível do envolvimento afetivo dos profissionais da educação com esse público específico, né? Então, a pedagogia social, basicamente, ela lida com um público que fica fora da escola, ou com públicos onde o Estado ele não chega. Então, basicamente, a pedagogia social, ela atua ali em contextos de vulnerabilidade socioeconômica. Então, nós temos estudado, por exemplo, essa questão do risco social, né? Nós estudamos que a pobreza é um elemento que leva o sujeito a uma situação limite em sua vida, a violência, né? A condição socioeconômica difícil. Então, todos esses elementos fazem com que o sujeito viva numa situação de risco. E quando o Estado ele não se faz presente com serviços de educação, com serviços de entretenimento, com cultura, com trabalho, né, com infraestrutura das próprias cidades, você tem uma gama de crianças, adolescentes e jovens que ficam desassistidos. E é comprovado que jovens desassistidos pelo Estado, eles têm uma probabilidade maior, né, de se envolver na marginalidade, na criminalidade. Isso é sabido por todos nós. Então, se tem algo que fica muito evidente em todas as teorias da exclusão social que nós estudamos, é que quando esse jovem ele não tem a sua necessidade mais básica satisfeita, né, ele, então, tem ali diante de si um caminho alternativo. E esse caminho alternativo, via de regra, é o caminho, então, da criminalidade, né, da marginalização,
do ato infracional. Então, nós precisamos entender o público da pedagogia social como um público de crianças, adolescentes e jovens que, por vezes, a escola, que é um serviço formal, não alcança. Ou se alcança num período, no outro não, né? Então, nós temos crianças, por exemplo, que estudam em escolas regulares. Eu atuo numa escola que se localiza numa região periférica aqui do Distrito Federal, e a gente percebe o quanto é difícil. A criança ela vem num turno, né? E aí, se ela for para casa, ela vai ficar completamente desassistida. Ela vai ser vítima de violência, ela vai ficar desassistida, ela vai ficar na rua. E aí, o que a escola que eu trabalho propôs, né? Uma espécie de educação integral numa escola que é regular. Então, dependendo da criança, dependendo da situação de risco que a criança viva, essa criança, então, ela permanece na escola por tempo integral. Então, num período, ela tem as suas aulas normais, no outro período, nós temos atividades extracurriculares que a escola ela proporciona, né, para essas crianças. Isso para mostrar para vocês o seguinte, que a escola em si, no seu formato atual, ela não dá conta de atingir a todos, infelizmente. Então, existem certos públicos que ficam fora dela, ou que, mesmo frequentando essa escola, ainda não são atendidos da maneira que deveriam ser atendidas pelo Estado. Então, são crianças que provavelmente têm um déficit de acesso a elementos da cultura, à arte, ao lazer, né? À proteção, inclusive. Então, muita criança está por aí desprotegida, está por aí sem um amparo que deveria ter de suas famílias. E aí, nesse contexto de risco e de vulnerabilidade, nós temos o trabalho da pedagogia social, né, especificamente a pedagogia social de rua, que é uma área da educação e da pedagogia responsável pelo atendimento de sujeitos que, por vezes, são excluídos na sociedade. Então, a pedagogia social, ela atende, por exemplo, menores infratores, ela pode atender crianças que não frequentam a escola, ela pode atender determinados grupos que moram em periferias e que o acesso à escola ou a outros serviços de cultura são difíceis, né? Moradores e trabalhadores do campo, jovens e adultos que não conseguiram frequentar a escola em tempo regular. Então, a pedagogia social, ela tem por objetivo, né, alcançar esse público que fica fora, então, do alcance formal do Estado a nível de educação, a nível de formação. E aí nós temos uma gênese interessante sobre a pedagogia social, né? Então nós poderíamos dizer que a pedagogia social é uma das diversas áreas que o pedagogo ele pode atuar. E quando nós falamos aqui da prática pedagógica, né, que é a nossa prática e que tem a ver com responsabilidade e cidadania, nós estamos basicamente falando de um tipo de pedagogo que tenha uma qualificação e um desenvolvimento de habilidades para atuar em situações desse tipo. Então, a escola é um campo de atuação, mas fora da escola existem outros campos de atuação ou outros contextos que requerem de vocês capacitação para que você consiga formar seres humanos, mesmo que seres humanos, mesmo que essa juventude não frequente a escola, né? Então, um grande exemplo disso são aí o número grande de educadores voluntários que nós temos no Brasil, né, que se envolvem em organizações não governamentais, que atuam em favelas, que atuam em periferias, né, e que, de alguma maneira, tentam levar educação e um capital cultural diferenciado para essas crianças que estão à margem, né, para esses adolescentes e jovens que estão à margem. E falar em pedagogia social falar, assim, de uma história de muita luta, né? Por exemplo, nós temos no Brasil a educação especial, que é muito mais reconhecida, nós temos uma legislação fortíssima a respeito da educação especial no Brasil, nós estudamos isso semestre passado, né? Então, toda criança que tenha necessidades educacionais especiais, ela tem direito de acesso à escola regular,
inclusive a adequação de currículo, inclusive a adequação de toda a estrutura de uma escola para que ela frequente essa escola regular. Né? Então, existe uma legislação que, por exemplo, dá um amparo maior à educação especial. E existem outras manifestações de educação que têm, talvez, um maior respaldo legal. A pedagogia social ela ainda está engatinhando, apesar de ter aí uma longa trajetória no Brasil, tá bom? E é importante colocar isso, tá? Então, qual é a primeira vez que nós começamos a ouvir, né, ou a nos preocupar com questões que envolvam a relação entre educação e sociedade, educação e público marginalizado? Lá no início do século XX, basicamente na Europa, tá? E aí nós temos um sujeito chamado de Rudolf Steiner, lá em 1919, né, com seu estudo da teoria geral da educação social, ele começa, então, a se preocupar com o atendimento de crianças e adolescentes que estavam fora do contexto da escola. Como é que se alcança essas crianças que não podem ir à escola? Como é que você alcança esse público que, por vezes, é revoltado, que moram na rua, né, que fugiram de casa por causa dos maus tratos ou por causa da violência? Entende? Então, esse público é um público que, por muito tempo, ficou de fora da escola. Porque a escola, quando ela nasce para atender um público específico, que são os filhos dos trabalhadores, né? Os filhos dos trabalhadores das fábricas. Então, a escola ela surge nesse contexto. E, para nós, a ideia de escola sempre foi uma ideia de uma escola que está na cidade, que é uma escola urbana, é uma escola com um roteiro formal muito definido, é uma escola que tem dificuldades de assimilar e de inserir no seu cotidiano determinadas populações, inclusive a população de rua, inclusive crianças, adolescentes e jovens que vivem em situação de rua, né? Então, lá em 1919, estes questionamentos eles começam, então, a ser objeto de estudo, principalmente na Europa, né? A partir deste camaradinha, Rudolf Steiner. E aí, lá em 1950, nós temos a popularização do estudo da pedagogia social, a partir de um médico chamado Bernard Lingold. Então, Bernard, ele começa a cunhar o termo de uma educação que seja popular, de uma educação que atenda a determinados grupos que estão excluídos, né? E aí, na década de 50, então, nós temos digamos assim, essa popularização e esse conhecimento a respeito da pedagogia social, só que ele é um conhecimento e um estudo que fica muito para a Europa. E aí, quando é que nós começamos a conversar sobre pedagogia social no Brasil? A partir da década de 60, de 1960. Especialmente através de quem? Do nosso queridíssimo Paulo Freire, né? Do nosso patrono da educação. Então, apesar de Paulo Freire, nas suas obras, não falar abertamente sobre a expressão pedagogia social, a sua obra, ela deixa em evidência uma preocupação exatamente com o público que a pedagogia social atende, né? E aí, qual é a grande obra ou livro que deixa em evidência a preocupação de Paulo Freire e a preocupação da educação com esse público? É o Pedagogia do Oprimido, né? É quando o Freire, lá na década de 60, publica Pedagogia do Oprimido e diz o seguinte, olha, os excluídos, os esfarrapados do mundo, né? Os abandonados, e aí ele utiliza até uma expressão do Frantz Fanon, de um livro que ele intitula Os Condenados da Terra, né? Então, os condenados da terra, aqueles que são excluídos, aqueles que são marginalizados, né, os ditos oprimidos, eles têm uma maneira de aprender, eles têm uma pedagogia própria, eles têm uma visão de mundo, eles precisam ser ouvidos. Então, a partir desta lógica freiriana, do tratamento daqueles que são vistos como oprimidos na sociedade, eu tenho uma maneira de fazer educação. E aí, no livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire ele apresenta como esse método de educação ele deveria funcionar.
Então, qual era o foco de Paulo Freire ali na década de 60? Era trabalhar com adultos, com trabalhadores do campo, com pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar a escola em tempo regular, que eram analfabetas e que engrossavam as fileiras da ignorância de muitos centros urbanos, inclusive no próprio campo. Eram pessoas que não eram consideradas cidadãos plenos, né, integrais, porque nós sabemos que uma pessoa que é analfabeta, ela não vive efetivamente a dignidade de uma cidadania, né? Então, a educação, de certa forma, ela tem esse papel de fazer com que o sujeito viva uma cidadania plena, quando ele lê, quando ele escreve, quando ele interpreta o mundo ao seu redor, e essa foi a tônica da obra freiriana, né? Então, quando ele começa a trabalhar com palavras geradoras, quando ele pega o grupo de adultos, né, o grupo de trabalhadores do campo, reúne naquilo que ele chama de círculo de cultura, e aí ele vai decodificando as palavras que os alunos mais conheciam, né? E aí, a partir da decodificação das palavras, do desmembramento de sílabas, as turmas, né? Os adultos das turmas começam a criar outras palavras a partir das letras e sílabas desmembradas de palavras que faziam parte do cotidiano. Então, o objetivo da pedagogia do oprimido, basicamente, era fazer com que o sujeito excluído passasse a ler e escrever o código, a escrita, né, dominasse as técnicas de leitura e de escrita, mas também que tivesse uma consciência sobre a sua realidade social. Então, essa concepção de educação problematizadora, de uma educação que se importa com grupos esquecidos, excluídos, né? É por isso que o Paulo fala assim que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão, mediados pelo mundo, pela sociedade. Então, não existe essa, né, de que determinados grupos têm que ficar de fora do processo de aprendizagem, todos precisam ser incluídos. Então, essa é uma ideia freiriana de educação que dá, então, o início, né, a nós pensarmos aqui no Brasil sobre uma pedagogia social. Só que nós tivemos um grande azar. Qual é o azar, entre aspas, né? Porque o momento histórico em que Paulo Freire começa a pensar a educação popular e também começa a germinar ali as primeiras ideias sobre pedagogia social no Brasil, nós entramos, então, no período de ditadura militar, né? Nós entramos num período profundo aí de fechamento democrático e, consequentemente, da exclusão de determinados grupos. Se tem uma coisa que a ditadura militar deixou em evidência, dentre tantos outros absurdos, né, é a uniformização da população brasileira, como se o brasileiro ele tivesse uma característica apenas, né? A sociedade brasileira ela fosse uma. E aí eles tinham um jargão na época da ditadura, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Concorde com as nossas ideias ou seja exilado. Então, nesse programa aí de exclusão daqueles que pensam diferentes, né? O Paulo Freire ele foi exilado juntamente com um monte de outros intelectuais brasileiros, como Darcy Ribeiro e muitos outros educadores, né? E aí o que nós percebemos nesse movimento? Nós percebemos um movimento de uniformização. A Milena está colocando aqui, né, que a França, na sua revolução, eles tiveram aí o lema, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Eles são até bem questionáveis, inclusive, né, sobre o início da modernidade e tudo mais. Só que a ditadura, para nós aqui, né, e as sociedades que passaram por ditaduras, elas têm experiências muito singulares. E para nós, é uma experiência traumática que muitos negam, mas nós não podemos incorrer nesse risco, nesse erro de dizer que não houve ditadura. Claro que houve desrespeito aos direitos individuais e coletivos, claro que houve violência, truculência, né? Muitas pessoas desapareceram, muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram mortas pelo regime, os direitos, eles foram reduzidos, inclusive o direito de ir e vir, o direito da livre expressão, né? Professores perseguidos, professores expulsos do Brasil, pessoas sumindo.
Então, esse é um contexto de ditadura militar e que nós vivemos aqui, né? Governos que se sucediam nas mãos dos militares. Então, nós temos este fato histórico posto aí no nosso caminho enquanto nação, e isso tem algumas repercussões negativas, né? Então, dentre elas, a própria ideia de uniformização da população brasileira. Então, falava-se pouco das particularidades do morador do campo, do índio, do quilombola, né? Do morador periférico, da mulher, da criança, né? Do negro. Então, você tem do homossexual, do transexual. Então, você tem essas vozes todas emudecidas, né? E, consequentemente, você, enquanto Estado, né, passa a não se importar com determinados serviços que seriam específicos a essas populações. E aí, agora, nós falamos sobre as populações que vivem em situação de risco e de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e jovens que vivem em situação de rua ou que vivem numa situação onde o Estado ele não se faz presente. E aí, o que acontece durante muito tempo? A sociedade brasileira, ela se cala, né? E aí parece que falar de educação é só falar da escola, que se localiza ali na esquina. Mas falar de educação também é falar de formação humana, de uma maneira ampla, de uma maneira profunda, e de uma formação humana que alcance pessoas que não fazem parte do status quo. Crianças, adolescentes e jovens em situação de rua. Crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Crianças, adolescentes e jovens que são violentados e que passam por experiências de violência sexual, de violência física, de violência psíquica, né? De violência afetiva. Então, estes grupos vulneráveis, eles foram deixados à margem aí por algumas décadas no Brasil, né? E aí, na nossa reabertura democrática, ali no final da década de 80, o Paulo Freire, ele escreve um outro livro, que ele é muito bacana, inclusive eu tenho ele em PDF, um livro chamado Educadores de Rua, em 1989. E aí, o que a sociedade brasileira passa a sentir, né, na sua reabertura democrática, a partir ali do final da década de 80, com a sua aprovação da sua Constituição Cidadã, né, entrando na década de 90. O que o Brasil passa a sentir? Nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, passamos a perceber que essas populações que por décadas foram excluídas, elas têm o direito, então, a terem educação e a terem um monte de outros serviços, né? E aí é por isso que eu tenho a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 96, é por isso que eu tenho as diretrizes curriculares que começam a se importar com a educação de jovens e adultos, com a educação especial, com a educação quilombola, com a educação indígena, com a educação de crianças que vivem numa situação de mobilidade constante, porque são filhos de artistas circenses, né? Ou porque são filhos de trabalhadores rurais sem terra e vivem nesse trânsito. E aí eu passo a ter um Estado um pouco mais preocupado com essas populações. Todavia, a pedagogia social, fala-se pouco sobre ela, né? Fala-se pouco sobre o alcance que ela tem e sobre a importância que ela tem. E aí, inclusive, eu disponibilizei na plataforma dois textos, né, para vocês, dois textos do Geraldo Calimã e um vídeo da Maristela Graciani, que é uma das referências em educação popular de rua, em pedagogia social aqui no Brasil. E aí, eu disponibilizei, então, o texto do Calimã e o vídeo da Graciani para mostrar para vocês o seguinte: existem duas abordagens sobre a educação de pessoas que vivem em situação de rua ou de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Primeiro, a primeira linha de trabalho é uma linha mais técnica, né? E o Geraldo Calimã, ele apresenta isso para nós, que você, enquanto educador de rua, ou enquanto pedagogo social, né, ou enquanto pedagogo social de rua, você precisa desenvolver determinadas habilidades que são técnico-científicas, né?
Você precisa dominar determinadas habilidades que dizem respeito à sua profissão. E existe uma outra vertente que você precisa também desenvolver, e essa a Maristela Graciani, ela deixa evidente no seu vídeo, que é a dimensão do afeto. E aí no vídeo ela fala das experiências que ela teve trabalhando com adolescentes em situação de rua, né? Muitas vezes adolescentes revoltados, indignados, né? Que levavam aquela abordagem dos educadores sociais de rua de qualquer jeito, não queriam papo, não queriam conversa, mas outros aceitavam, porque aquele era o momento, talvez o único momento em que alguém na sociedade parava para conversar com eles. E a Graciane, ela fala sobre essa experiência dela, sobre a experiência de afeto, né? E ela diz, inclusive, que por causa desse vínculo com os moradores de rua, né? Prestando serviços ali de formação a essas pessoas, ela criou um vínculo de amizade com eles, e aí ela conta no vídeo, né, que em algum momento, num dia do seu aniversário, por exemplo, ela estava numa festa, comemorando o aniversário com familiares, e aí ela recebeu um comunicado, né, dos seus alunos que vivem em situação de rua, que prepararam um bolinho para ela, e que ela tinha que ir lá na Praça da Sé, em São Paulo, né, e a gente sabe que vive muita gente ali em situação de rua, e aí ela foi lá na Praça da Sé, só para a velhinha do bolinho que os alunos, né, que aquelas pessoas prepararam para ela. Então, existem essas duas vertentes, né, a vertente técnica, que você, enquanto profissional, precisa preparar-se para lidar com as situações, e essa vertente técnica tem a ver com o domínio das teorias que nós estamos estudando aqui desde o início do semestre, né, tendências pedagógicas, teorias da educação em relação com o problema da marginalidade, paradigmas do consenso e do conflito, paradigmas da exclusão social, que explicam por que a juventude, ela desvia, ela transgride a norma. Então, quando você parte para o trabalho com a pedagogia social, você precisa ser um pedagogo e uma pedagoga, né, minimamente preparada para entender esses dilemas humanos, para entender o que leva o sujeito, né, a viver numa situação dramática como aquela. Então, existem moradores de rua, por exemplo, que perdem completamente o senso de tempo, né? Passou tanto tempo naquela situação de carestia, de dificuldade, de violência, né? De falta de tudo, de frio, de fome, que as pessoas elas começam a perder a compreensão de quem são e a compreensão da passagem do tempo. Então, muitos não conseguem voltar para casa porque elas são despersonalizadas, né? Elas vivem numa situação tão dramática que se esquecem, né? Que apagam essa vida pregressa que elas tinham antes das ruas. E a pedagogia social, ela exige isso do profissional de pedagogia, do educador de rua, que tem essa compreensão madura sobre as bases sociológicas, sobre as bases psicológicas da exclusão social, né, sobre o trato com o outro. E também você precisa ter essa outra dimensão, que é a dimensão da afetividade, de não esquecer que você está lidando com seres humanos, né, com pessoas reais, com pessoas com dramas, com narrativas de história, e que você precisa, de alguma maneira, alcançá-las, né? E aí a Graciane, inclusive, ela coloca que a pedagogia social no Brasil, a pedagogia social de rua no Brasil, começa por meio da brincadeira, por meio da bola de futebol, por meio da corda, né? Por meio da contação de histórias. É assim que a pedagogia social nasce na rua, no Brasil. Né? A partir dessa abordagem, de você ter um grupo de educadores preparados que vão onde a escola não chega, né? E que vão onde o Estado se faz ausente. Então, não é porque o Estado se faz ausente que não tem nada lá. Se o Estado não está presente, eu tenho outras coisas lá. Eu tenho abuso e uso de drogas, eu tenho criminalidade, eu tenho violência, né? Eu tenho o poder paralelo, eu tenho a milícia, eu tenho o medo imposto. Então, se o Estado ele não está presente com saúde, educação, segurança, renda, casa própria, eu tenho outras forças na sociedade que são forças maléficas, que não são forças legitimadas e que trabalham contra a vida dessas pessoas. Então, é por isso que se torna, infelizmente, comum no Brasil
né? Moradores de rua serem mortos, serem envenenados, né? Vez ou outra aparece nos noticiários, você coloca fogo no sujeito, né? Aqui em Brasília, por exemplo, nós tivemos um drama em 1997 com a morte do índio Galdino, do índio Pataxó, né? Galdino, inclusive, vivo eternamente aí, pela sua figura, pela sua representatividade. Então, nós temos um índio, para quem não conhece, né? Para quem não sabe da história, para quem é mais jovem, em 1996 ou 1997, se não me falha a memória, houve um movimento aqui de reivindicação dos pataxós aqui na esplanada dos ministérios, né? E aí a história diz que o índio Galdino ele se perdeu do grupo que estava e ele acabou dormindo numa parada de ônibus no plano piloto. E ele se perdeu do grupo e dormiu numa parada de ônibus, né? E aí alguns adolescentes, que na época eram filhos de classe média alta, frequentadores das melhores escolas, né, em Brasília, atearam fogo em Galdino, e Galdino veio a óbito, porque foi queimado. E aí, depois de serem questionados por que fizeram isso, né, aqueles adolescentes, eles dizem que, não, nós pensávamos que era um morador de rua, né, nós pensávamos que era um morador de rua e nós só queríamos dar um susto, nós só queríamos brincar com ele, né? E aí eles atearam fogo em Galdino e Galdino morreu. Então esse é um dos dramas brasilienses que nós nos lembramos pouco, tá? Esse é um dos dramas de nossa sociedade que nós falamos pouco sobre isso. E este acontecimento, somado a tantos outros ao longo dos anos, mostra, de certa forma, o desprezo que a sociedade brasileira tem com relação a quem vive em situação de rua, com relação ao sujeito que está na rua, com relação a determinados grupos sociais que são considerados minorias porque não têm voz e vez. Então, estes grupos, né, marginalizados, excluídos, como o próprio Frantz Fanon coloca, né, os que são considerados condenados da terra. Então, estas figuras, elas são figuras de direitos, né? Elas são figuras cujos direitos são garantidos pela Constituição, inclusive o direito à educação, né? E quando eu ofereço educação para o sujeito, quando eu o provoco, quando eu o alcanço, né, eu começo, então, a trabalhar com ele um resgate de sua dignidade. Então, isso tem a ver com processos de alfabetização para pessoas que não frequentaram a escola em idade própria, tem a ver com experiências de recreação, com experiências lúdicas, tem a ver com experiências de cultura, né? Tem a ver com um atendimento educacional a grupos que historicamente foram esquecidos. Então, a pedagogia social, meninas, ela lida com este público, ela lida com essa realidade, tá? E aí o material que eu disponibilizei é um material que levanta alguns questionamentos, né? Principalmente o artigo do Geraldo Calimã. Então, ele fala do poder transformador que a pedagogia social tem, né? Se eu lido diretamente com as mazelas da sociedade, e eu lido de maneira muito sóbria, muito séria, para além daquela ideia ingênua, né? De que as doações resolvem, né? Não, eu preciso de projetos, eu preciso de políticas públicas, né? Então, quando eu tenho políticas públicas sérias na área da educação popular, da educação social, da pedagogia social, quando eu tenho cursos de pedagogia que formam pedagogos e pedagogas com essa consciência madura, crítica, séria, para atender esse público, né? Então, eu tenho a possibilidade, sim, uma possibilidade real, né, de fazer com que eu tenha uma transformação de realidade. E aqui seria impossível não relembrar do nosso primeiro textinho, aquele texto do Paulo Freire sobre o direito e o dever de mudar o mundo, né? Então, a sociedade ela é como é,
porque homens e mulheres a construíram assim. A sociedade pode ser diferente, desde que os mesmos homens e as mesmas mulheres queiram construir uma sociedade diferente, né? Isso tem a ver com a organização da sociedade civil, porque é assim que a pedagogia social ela ganha força, não é por causa do Estado, é por causa da sociedade civil, das pessoas comuns, como eu e você, que começam a se importar e começam a pensar a pedagogia social, a pensar as pessoas, né? E é assim que ela ganha força, mas a realidade pode ser mudada quando eu tenho aí uma relação íntima entre uma sociedade civil organizada que luta por isso, professores, escola, e também um Estado que seja minimamente justo, né? Um Estado que não humilhe o seu cidadão, que não o faça ficar em filas por horas para receber um auxílio emergencial numa época de pandemia. Então, na época em que o cidadão mais precisa do Estado, o Estado o deixa desamparado, né? Isso é uma grande contradição, porque eu passo a minha vida inteira contribuindo para que o Estado funcione, trabalhando, pagando impostos, né? Sendo um sujeito produtivo, e aí, de repente, quando essa sociedade ela entra numa espécie de colapso por causa de uma pandemia ou por causa de uma crise financeira, o Estado ele se ausenta. Só que o Estado, gente, ele toma uma dinâmica que o governo que está gerindo e o administrando quer, né? Então, se eu tenho governos totalitários, governos antipopulares, né? Governos que desprezam mesmo, que desprezam o índio, que desprezam o negro, que desprezam o quilombola, que desprezam o homossexual, que desprezam as populações periféricas, que desprezam as crianças, né? Que desprezam os idosos. Então, se eu tenho governos que deixam isso evidente, eu vou ter um Estado que ele vai ser insensível com relação a políticas públicas, principalmente políticas públicas de educação para essas populações, em especial para quem vive na rua. Entendem? Porque eu preciso compreender e porque eu preciso entender os paradigmas, as teorias, porque eu preciso compreender como a sociedade funciona ao meu redor para que eu seja um pedagogo e uma pedagoga minimamente consciente sobre as possibilidades e sobre os limites do meu trabalho. Então, se eu, enquanto pedagogo, não posso resolver tudo, o meu raio de ação, ele pode ir alguma coisa, né? Ele pode ir alguma coisa. Então, é necessário nós termos essa consciência. A Ariane, ela colocou aqui, olha, um dado importante sobre o ocorrido com o Índio Galdino, ó. No dia 20 de abril de 1997, é isso mesmo. Inclusive, foi o ano de falecimento do nosso amado Paulo Freire. E nesse mesmo ano, a esposa dele, ele começou a escrever um livro, a esposa dele terminou esse livro com outros escritos. O nome do livro é Pedagogia da Indignação. E um dos capítulos da Pedagogia da Indignação, o Paulo Freire comenta este absurdo. Ele fala sobre a morte do índio Galdino, que aconteceu lá no dia 20 de abril de 1997, né? O indígena Galdino de Jesus dos Santos, ele é da etnia Pataxó, foi queimado vivo em um ponto de ônibus na 704 Sul. Ele estava em Brasília para participar da manifestação pelo Dia do Índio. Que presente, né? Que presente. Então, percebam que a nossa sociedade, ela tem uma tendência ao autoritarismo, à exclusão, à violência gratuita, né? E nós precisamos exorcizar isso de nós. Nós precisamos refletir e conversar sobre ditadura militar, sobre a morte do Galdino, sobre o quanto nós somos intolerantes com aquele que é diferente de nós, né? Principalmente em tempos como esse, porque só discutindo essas questões, só colocando o dedo na ferida, é que nós podemos amadurecer enquanto cidadãos e especialmente enquanto profissionais de pedagogia. Vocês entendem a importância do nosso trabalho? Então, não é só limpar bumbum de neném na creche. Tá? Não é só limpar bumbum de neném na creche. Não é só saber colocar as crianças enfileiradinhas, bonitinhas. Não é só ter domínio de turma. É você ser um profissional
cuja consciência, né, e cujo papel ultrapassa todos estes rótulos que dão a pedagogia, sabe? Para além do EVA, para além das humilhações. Inclusive, ontem, no nosso dia, né, nós tivemos uma fala infeliz aí de um sujeito que está sendo cotado para ser ministro da Saúde. Eu não vou nem falar o nome do cara. Ele é um destes extremistas aí que dizem um monte de besteiras. Ele chamou professores e pedagogos ele nos ofendeu, né? Disse que nós somos burros, etc. e tal. E assim, pessoas desse tipo merecem o desprezo, né? Merecem o silêncio porque eles não entendem o papel de outras profissões além da dele. E posicionamentos extremistas desse tipo deixam em evidência como a nossa sociedade ela está hoje, né? Polarizada, autoritária, com dificuldades de conversar e dialogar, inclusive com dificuldades de reconhecer o valor do outro, por mais que eu não concorde com o outro. Então, ao contrário do que este sujeito falou e do que outros dizem, né? Ser pedagogo é relevante, é importante, é estratégico, é necessário para que a sociedade brasileira ela mude. E pedagogos que atuem nos vários campos educacionais, como o próprio Libânio coloca, né? Então, nós precisamos de pedagogos escolares e pedagogos não escolares. Nós precisamos de pedagogos hospitalares, nós precisamos de pedagogos empresariais. E nós precisamos também de pedagogos sociais, educadores sociais de rua, né? Educadores sociais que tenham uma preparação e uma consciência, mesmo que você não trabalhe com isso, mas que tenha uma consciência diferenciada, né? Uma consciência de um sujeito que estuda muito, que pesquisa, que reflete sobre a sua sociedade, que escreve sobre a sua sociedade. Assim, nós valorizamos a nossa função e nós calamos a boca daqueles que se dizem, né, melhores do que nós. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, eu gostaria de encerrar minha fala sobre a pedagogia social aqui, mas eu gostaria, antes de ler aqui algumas coisas. A Milena colocou assim, verdade, quando as pessoas próximas a mim, né, citam pedagogia, dizem, ai, corta EVA, né? Não, corta EVA, mexe com TNT, né? Você não precisa de graduação para isso. Você não precisa de pós-graduação, de mestrado e doutorado para isso. Para ser um pesquisador da educação, um profissional de pedagogia, você não precisa estudar para fazer essas coisas. Existem aqueles que têm mais habilidades e aqueles que têm menos habilidades. Só que o caráter do nosso ofício, ele não se define pela sua habilidade em cortar EVA, que eu admiro quem faz. Eu aprendi muito, inclusive, nos últimos 2 anos. Eu faço coisinhas de EVA, né? A gente lida também com TNT, faz morais bacanas. Só que a nossa função, gente, ela é muito mais complexa e muito mais importante do que isso. E defender isso é deixar evidente o nosso compromisso também com a profissão e com a sociedade, tá? Olha só, a Ariane colocou, sim, verdade, né? Diz que os professores não trabalham direito, apenas a profissão dele trabalha de verdade, ele é médico, mas para chegar até onde está, com certeza passou por vários professores. Inclusive, essa é uma das críticas que ele recebeu. E ele se diz que ele diz que é psiquiatra, né? Só que ele não tem formação em psiquiatria. Ele é médico, mas não tem formação em psiquiatria. Ele é um desses sujeitos aí que tem uns programas meio loucos de autoajuda, né? E até uma vez uma amiga minha me indicou, aí eu assisti o programa do cara, o cara ficou completamente deslocado, sabe? E aí eu não fiquei admirado quando ele falou, porque eu já meio que sabia quem era o sujeito, né? E falta respeito na nossa sociedade, né, gente? Tá aí uma coisa que falta muito: respeito, educação, sabe? Empatia com o outro, solidariedade. Nós precisamos disso, o profissional de pedagogia precisa disso, porque o mundo está muito doido. Cortar EVA é difícil, né? Eu já fiz muita coisa legal com EVA. Professor, como mudar isso? Como mudar a imagem do pedagogo? Veja que precisa de mais representação. Ariane, tem um artigo do filósofo Pedro Demo, que ele faz uma defesa do curso de pedagogia. Como é que a gente muda a visão péssima que as pessoas têm da pedagogia, né?
como se fosse um curso mais... Eu pego pedagogia porque é o curso mais fácil, porque é o curso mais barato, ou porque eu não tenho capacidade intelectual para fazer outras coisas, eu escolho pedagogia, né? Ou escolho pedagogia porque eu estou esperando o marido rico chegar, ou então eu estou esperando ganhar na Mega Sena, né? Então, quanto essas coisas legais não acontecem na minha vida, eu vou fazendo pedagogia para enganar, né, a todos e etc, né? É Pedro Demo, é isso mesmo, Demo, D-E-M-O, Demo. É inusitado, mas é o nome do filósofo da educação, ele é brasileiro, inclusive. O pessoal fica rindo, né, do nome do coitado do professor, mas ele é um sujeito interessantíssimo. E eu tenho esse texto, é um texto que está na internet, e ele faz uma defesa da pedagogia. Né? Ele faz uma defesa da pedagogia. Só que a defesa que o Pedro Demo faz da pedagogia, gente, ele começa descendo o chicote em nós. A primeira coisa que ele fala é que nós somos uma classe que não gosta de estudar, que não gosta de inovar, sabe? A gente estuda pouco, a gente lê pouco, a gente produz pouco. A gente lê os outros e não escreve. A gente não escreve artigo científico, a gente não escreve livro. A gente lê Paulo Freire, Libânio, a gente lê Saviani. Mas nós, profissionais da pedagogia, não escrevemos, não refletimos. E aí, quando querem opiniões de especialistas, procuram pessoas de outras áreas, não procuram pedagogo. E aí o Pedro, ele desce a lenha, fala que nós somos avessos à inovação, a gente não aceita as inovações tecnológicas, a gente não se apossa e não ressignifica essas tecnologias que chegam. A gente lê pouco, a gente estuda pouco, sabe? A gente tem um monte de justificativas para um monte de coisas, mas nós não nos comprometemos com a nossa formação. E aí ele fala que o curso ele é um curso estratégico, ele é um curso necessário. Toda e qualquer faculdadezinha que começa precisa de um curso de pedagogia, não porque é o mais fácil, mas é porque é o curso chave para que eu tenha outros. É o curso que fala sobre formação de professores, é o curso que pensa educação. Então, para eu ter uma instituição de educação superior, eu preciso de um curso que pense a educação. Que curso é esse? É a pedagogia, né? E aí nós precisamos entender a relevância do nosso papel, entender a importância e como é que a gente muda. É não tendo vergonha, é falando sim que nós somos profissionais de pedagogia, tendo orgulho disso. E como é que você tem orgulho? Quando você conhece, quando você passa a amadurecer o seu conhecimento sobre as questões da sociedade. O nosso curso é tão importante, que a gente nós estudamos nele um monte de outras áreas do conhecimento. A gente estuda história, sociologia, economia, psicologia, né? Estudamos diversas outras áreas, porque nós precisamos de uma formação generalista. A gente precisa entender as nuances da vida humana, que são muito mais complexas, para além da sala de aula. É por isso que nós fazemos pedagogia. Então, quem faz pedagogia, faz para ter uma habilitação docente da educação infantil e dos anos iniciais, mas faz também para ser um pensador da educação, um pesquisador da educação, porque é alguém que, em tese, teria uma opinião sobre qualquer campo do conhecimento relacionado à educação. É sociologia? É história? É antropologia? É psicologia? É economia? É política? Se relaciona com a educação? Sim. Então, eu tenho uma opinião a dar. É para falar sobre o quê? É para falar sobre currículo? É para falar sobre processos de aprendizagem? Né? É para falar sobre pedagogia social? Opa, eu posso falar, eu tenho competência para isso, eu tenho formação e eu estudei para isso. Então, a gente muda o quadro dessa forma, né? E nós precisamos mudar o quadro da pedagogia social no Brasil, desvalorizada, sem política pública, tá bom? A gente precisa entender a importância da pedagogia social para o resgate da dignidade e para a formação de pessoas que não chegam à escola. É porque não chegam à escola que não têm direito à educação, à dignidade, né? A uma leitura de mundo, a contar suas histórias, né? A desabafar os seus dilemas, continuarão invisíveis. Então, é por isso que nós precisamos da pedagogia social. E nesse sentido, gente, encerrando aqui, tem duas perguntinhas que eu quero que vocês respondam lá
no ambiente virtual de aprendizagem? Duas perguntas simples. A primeira delas é a seguinte: o que é pedagogia social? É claro que depois de estudar o material e depois, né, dessa explicação que eu dei, você já tem aí uma ideia, né? O que é pedagogia social? E aí eu peço que você fale da importância da pedagogia social para a sociedade brasileira, a despeito de toda a dificuldade dela nas últimas décadas. O que é pedagogia social? E por que ela é importante para a nossa sociedade? Essa é a primeira questão. É uma pergunta dupla na primeira questão. E a segunda questão, né? Qual é o perfil ou quais as habilidades que um educador social deve ter para você? Depois que você lê os textos, assistiu o vídeo, né? Depois que você estudar o material, para você, qual o perfil do educador social? O que ele precisa ter para ser um educador top, né? Para que ele atenda de forma competente e humana as pessoas que não podem chegar à escola. São essas duas perguntinhas que eu peço que vocês respondam. Respondam para mim, digitem, né, o cabeçalho, digitem a pergunta, digitem a resposta. São duas perguntinhas, duas respostas. Eu quero que você me envie lá no link de atividades que está disponível, tá bom? Pessoal, os textos, eu disponibilizei um texto, que é a Pedagogia Social, seu caráter crítico e transformador, é o texto base do Geraldo Calimã, e tem um outro textinho no material complementar, como o nome diz, é um material complementar, né? Se você quiser expandir mais o seu conhecimento sobre a pedagogia social, existe um outro texto lá no material complementar, e um vídeo curto sobre a Maristela Graciani, que é uma das referências, ela tem um livro sobre pedagogia social, falando um pouco dessa dimensão humana e de afeto, quando eu me chego a pessoas que são excluídas socialmente. E aí, depois que vocês estudarem esse material, respondam essas duas perguntas para mim, me envie lá no link de atividades, naquele mesmo formato que nós sempre combinamos aqui. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma consideração sobre a pedagogia social no Brasil, sobre a sua gênese, sobre a sua importância? Vocês podem conversar comigo agora. Alguém? Meu vídeo... Gente, minha internet hoje está tão ruim, está travando tudo aqui. Está travando tudo. Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se vocês colocaram alguma coisa. A Tatiana colocou, né? Escreve um livro para facilitar para os próximos. O quê? Eu escrever um livro, Tatiana, sobre pedagogia social? Inclusive, eu tenho até uma indicação para vocês aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês um livro muito legal. Acho que vocês podem comprar pela internet se quiserem. Deixa eu colocar mais distante. O título é Pedagogia Social mesmo, é só Pedagogia Social. É um livro organizado aí pelo João Neto, pelo Roberto Silva e pelo Rogério Moura, com a participação de muitos autores. Esse é um livro encorajado pela Unesco, né? E aí nós temos muitos artigos no livro que falam sobre experiências em pedagogia social no Brasil, né? Como é que nasce, quais as políticas públicas que nós temos. Então, esse aqui é um estudo um pouco mais aprofundado né? Mas, de antemão, eu só peço que vocês se ocupem mesmo de conhecer um pouquinho da área por meio dos artigos que eu passei para vocês, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, eu gostaria aqui de encerrar a nossa aula, lembrando que essa atividade de hoje ela fica disponível aí até a próxima quarta-feira, tá bom? E nós vamos caminhando. Qualquer dúvida, falem comigo pelo fórum de dúvidas, pelas mensagens, ou me enviem e-mail, tá? E aí um pedido, não enviem trabalhos pelo meu e-mail. Enviem o trabalho pela plataforma apenas. O e-mail é só para nós nos comunicarmos. Eu não recebo trabalhos pelo e-mail, porque assim nós evitamos problemas. Ah, professor, eu te mandei o trabalho, mas eu não recebi. Ah, mas eu te mandei. Então, o trabalho ele fica registrado na plataforma, no AVA. Então, por favor, trabalhos enviados apenas pela plataforma, tá bom? Se você tiver algum problema,
me chame, converse comigo e nós vamos resolvendo. Então, gostaria mais uma vez aqui de dar boa noite a vocês. Foi uma aula proveitosa, uma aula bacana, né? E que possamos levar aí essa consciência, essa chave de compreensão para lermos os textos sobre a pedagogia social e para levarmos para a nossa vida também, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, bons estudos para vocês e avante! O Brasil precisa de pedagogos e pedagogas competentes. Boa noite. Tchau, tchau. A festa tá boa.